Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Para mim, um momento super gostoso, o momento do nosso encontro diário, onde podemos compartilhar sobre temas que vão nos ajudar no nosso dia a dia, fazendo diferença. Para muitas pessoas, temas que abençoam, que ajudam, que fazem efetivamente diferença na sua vida. E quando eu afirmo isso, né, eu faço questão de dizer, eu afirmo porque você mesmo tem dito pra gente, uma alegria enorme quando a gente pode perceber que está fazendo diferença para você, esse é o nosso grande objetivo. É para isso que a Rede Boas Novas existe, para levar o amor de Jesus até você, nas mais diferentes formas, sobre os mais diferentes temas. Por isso, muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação conosco. Por isso, qualquer tema que você queira ver debatido aqui no Cabeça para Cima, é só mandar para a gente a sua solicitação, a sua sugestão de tema. E a nossa produção terá o máximo prazer de buscar pessoas especialistas e a gente aqui poder refletir e ajudar você. Afinal de contas, nós, eu, você e a Rede Boas Novas somos um. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar com você sobre algo que está continuamente presente no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos ver se você sabe do que eu estou falando. Ele ocupa 95% do nosso cérebro e controla quase tudo que nós fazemos. Sabe de quem eu estou falando? Ainda não? Estou falando do nosso inconsciente. Ele controla o nosso dia a dia. E a gente muitas vezes não sabe o seu funcionamento. O que é o inconsciente? Como ele se faz presente no nosso dia a dia? No Cabeça para Cima de hoje, você vai entender o que é e como ele nos influencia. Começamos com o nosso informativo e logo depois um time sempre especial para nos ajudar nesse entendimento. Todos os dias os nossos sentidos captam milhões de informações. A maior parte delas vem de forma inconsciente e fica guardada na memória. O registro é automático, queiramos ou não. Cedo ou tarde, esse material vai alimentar ideias, pensamentos, intuições e sonhos. Estima-se que mais de 90% da nossa atividade mental se processa em modo não consciente, isto é, sem a nossa percepção e conhecimento. As teorias do neurologista austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, ainda são referenciais importantes para os estudos do inconsciente. Freud já defendia que apenas uma pequena fração das nossas memórias encontra-se ativada, demarcando os limites da consciência. Pois é, né? Quando a gente fala na questão do inconsciente, é até uma expressão que todo mundo já usa, que é a questão do Freud explica, né? Será que tem a ver efetivamente essa questão? Como funciona o nosso inconsciente? Como ele nos influencia, se é que ele de fato controla quase tudo daquilo que fazemos? Você vai saber no Cabeça para Cima de hoje. E para isso eu recebo aqui no estúdio Ana Paula Camargo. Você já conhece a Ana Paula, ela é neurocientista, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falou em cérebro, está aqui com a gente, né, Ana? Felizmente, eu venho aqui e aprendo pra caramba aqui no Cabeça para Cima. E é ótimo vir aqui. É muito bom trazer informação útil, né, para a vida das pessoas. E hoje eu acho que também é um programa que vai ser bem legal para todo mundo, vai trazer muita informação preciosa. Pois é, né? Às vezes a gente se pega fazendo alguma coisa, tomando uma decisão, fazendo uma escolha que não sabe nem como é que fez aquilo, né? Sim. Mas aquilo acontece e hoje a gente quer saber por que a gente faz isso e como é que a gente consegue ter essas ações tão rápidas, né? Vamos contar também com a sua ajuda e com a ajuda do Luiz Carlos de Albuquerque, que está aqui com a gente hoje. Ele que é psicólogo clínico, atua na área de saúde psíquica. Muitíssimo obrigada, sua primeira vez aqui no Cabeça para Cima. E aqui tem uma coisa, né? Quem vem aqui, cara, fica forte. Quem come jaraqui não sai daqui, entendeu? Continua vindo aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do programa. Isso aí. Né? Espero contribuir. Perfeito. Você que lida com saúde psíquica, né? Hoje a gente vai falar do inconsciente
A saúde psíquica está vinculada de alguma forma ao inconsciente? Totalmente. Totalmente. E o ruim é que acho que a gente não dá conta disso, né? A gente quer dominar o tempo todo, mas ele é que domina, na verdade. E aí a gente é pego de surpresa o tempo todo. E aí vem as síndromes, vem síndrome do pânico, vem os transtornos. E aí é o que está o caos da saúde, né? Por uma incompreensão. Uma incompreensão. Então vamos lá tentar entender um pouquinho mais essa questão. E eu acho que a primeira coisa para a gente falar é o que é essa coisa do inconsciente. O que é o inconsciente? Eu tenho uma professora que ela fala assim, quando a gente faz esse tipo de pergunta, ela fala assim, perguntei primeiro. Porque é o tipo da pergunta que não tem resposta ainda. Uau. É incrível como a gente já foi à Lua, vai a Marte, já pesquisou várias questões e a gente não chegou ainda a decisões assim, a questões, conceitos tão da gente, né? Você vê, o informativo falou de Freud. Freud, quantas pessoas, quantas pesquisas já tiveram após Freud e a gente ainda não conseguiu materializar alguma coisa consistente para que a gente entendesse melhor esse inconsciente, né? Mas uma questão boa é você entender aonde um limite de um começa o outro, né? Onde então, assim, termina o consciente e começa o inconsciente? Assim, o que acontece? Como é que é o nosso processo, né? A gente nasce e aí a gente vai construindo o nosso ser. Né? E como é que a gente constrói isso? Através da percepção. O nosso informativo falou sobre isso, né? Então, assim, através da percepção do mundo, o que a gente sente de cheiro, o que a gente vê, o que a gente... o gosto das coisas, o que a gente palpa, tudo isso são informações perceptivas desse mundo. Além disso, as nossas memórias de situações, né? Então a criança vai ter as primeiras situações de queda do leite da mãe, das vozes altas, das situações de ruim, situações boas, isso tudo vai construindo esse indivíduo vai sendo construído e essas memórias também. E o que é consciente e o que é inconsciente, né? Eu gosto muito de um exemplo interessante que é assim, Neymar vai bater um pênalti, né? Então Neymar pega a bola, bate o pênalti e acerta no gol. E aí você pergunta para ele assim, qual foi a matemática que você usou? E a física que você usou para fazer esse pênalti? Aí o Neymar vai saber te explicar a prática, o que ele sabe ali, a consciência que ele tem é a consciência da prática da atividade, do corpo. Agora, ele não tem consciência do ângulo que ele utilizou, a força, a velocidade, a física que estava ali, a matemática que estava naquela situação, ele não sabe explicar. Aquilo está no inconsciente dele. Neymar tem dentro do cérebro dele a matemática e a física, a velocidade, todas as questões. Porque no dia a dia ele aprendeu a força que ele precisava colocar no pé para bater na bola, para dar aquele ângulo, é um sentimento, né, que está ali, envolto na atitude, naquela prática, que ele sabe que se ele bater menos forte, não vai conseguir. Sim. Mas, quer dizer, isso Agora, imagina se ele tivesse que fazer cálculos matemáticos antes de bater o pênalti. A gente não teria futebol. Nós não teríamos a nossa conversa, porque eu estaria fazendo cálculos de letras, juntando para formar palavras, para formar frases, para formar um pensamento. Então, é impossível para o ser humano ter essa carga de conteúdos para viver a nossa vida. Então, elas ficam no nosso inconsciente. Elas estão lá, estão armazenadas. A gente não tem acesso, porque nossa vida seria um absurdo. É o que o doutor está falando. O controle é impossível. Não só o controle externo, como o controle interno também. Agora, o nosso cérebro controla tudo. Ele está por dentro de tudo. A gente aqui não sabe. É porque a consciência trata daquele controle. Né, o ego. Então, eu controlo, eu acendo a luz, eu apago, mas não levo em consideração todo esse conhecimento. Né? Hoje, alguns atletas já estão sendo analisados, você falou do Neymar, e quanto que eles usam
quanto que eles são realmente, que eles utilizam o conteúdo inconsciente deles com a prática. Lógico, o treinamento é importante, a respiração é importante, mas se não tivesse, o respaldo do inconsciente lá atrás, ele não teria essas noções todas de espaço, velocidade, ângulo, ele chutaria sempre para fora, né? Como alguns às vezes acontece, né? Se o tumulto é muito grande, eu acho que aconteceu isso na seleção brasileira. Né? Agora, quando perderam tantos pênaltis e tomaram aqueles 7-0. Quer dizer, vamos mudar, vamos voltar para falar de inconsciente, vamos lá. Não, continua, é só para não falar do 7-0. Porque a gente tem que ver que quando desestabiliza algo e desestabiliza o nosso inconsciente, algo vai acontecer lá na frente. E aí a gente volta naquele assunto. Por que as pessoas estão adoecendo? Porque algumas coisas estão desestabilizando o seu inconsciente, elas não conseguem ter esse controle de acesso, que é o subconsciente que controla esse acesso, que liga esse inconsciente ao consciente. Quando isso se perde, quando essa cadeia se quebra, os transtornos aparecem. E me parece que assim, o equilíbrio da pessoa é um equilíbrio de saúde, né, um equilíbrio de vida, é que permite que esse funcionamento saudável aconteça, que esse inconsciente ele venha de uma forma saudável ou às vezes de uma forma prejudicial, né, com palavras que ficaram lá e que essas palavras elas são verdadeiras pedras de tropeço na tua vida. Mas é a saúde física e mental que vai te permitir ter uma vida fluida e que esse inconsciente ele trabalhe de uma forma saudável. Né? Quando você, esse exemplo, já que a gente está usando os esportistas, né, como exemplo, muitas vezes acontece do cara errar um pênalti, errar uma atacada, algo ali ou no emocional, alguma coisa mexeu, né, nesse processo que provoca um erro, provoca uma situação diferente, é por aí. Esse funcionamento do inconsciente. O que acontece? Olha só, Celeste, tem um negócio que você falou aí, que uma questão que a gente precisa conversar sobre isso, né? Então, assim, questões que são negativas nem sempre são negativas, né? Então, existe um livro que se chama A Longevidade do Cérebro. Esse livro é sobre uma pesquisa que foi feita enorme nos Estados Unidos sobre Alzheimer, né? Então, esse livro traz uma informação muito preciosa, que o cientista observou que ele acha que o estresse é o causador número 1 do Alzheimer, né? Então, o que causa o estresse? Coisas negativas, palavras negativas, situações negativas, ele diz que não. Ele disse que não categoricamente. Dentro da pesquisa dele, ele viu que isso não influencia de forma decisiva a pessoa ter o estresse. O que é que faz então? Porque ele viu, por exemplo, um juiz da vara de família, que ele colocou no livro dele como uma das profissões mais estressantes. E uma dona de casa de uma cidade pacata dos Estados Unidos que tem uma vida maravilhosa. A dona de casa com estresse, um nível de estresse muito maior do que o juiz. Qual é a diferença, então, que faz com que esse estresse seja tão esquisito da gente conceituar? Ele falou, é a forma como se encara aquilo. Não o que se tem, o que se recebe, ou a palavra que você recebe, ou a situação negativa, por exemplo, o indivíduo ter nascido na rua, de uma mãe cracuda. Esse indivíduo, então, está fadado a um insucesso total? Não, ele não está fadado a um insucesso total. Porque, graças a Deus, o nosso cérebro ele foi feito para mudar. Ele não foi feito para se manter no lugar só. Então, essa mutação... Adaptabilidade. Isso, essa adaptação, essa forma de mudar, ela faz com que a gente possa transformar situações. Eu acho esse comentário, essa colocação assim, da maior importância, né? Da maior importância no nosso dia a dia. Sim. Isso muda vidas. Muda vidas, né? exato. É um entendimento capaz de mudar vidas, mudar relacionamentos, salvar relacionamentos. Por quê? Verdade. É a questão de que o que vai te afetar ou o que vai te derrubar é a forma como você enfrenta
àquela situação de pressão, de angústia, disso, daquilo, né? Se você se deixa envolver por ela, se você vai reagir de uma forma mais violenta, mais agressiva, isso vai causando estresse. E o nosso doutor ali pode talvez ajudar a gente a entender muito mais sobre isso. Eu quero falar sobre isso porque eu acho que se a gente não entender mais nada hoje, numa boa, se a gente não entender mais nada sobre o cérebro, mas se a gente sair daqui com entendimento sobre como lidar com essas situações, como um reflexo de vida desestressante na qualidade de vida, nós já teremos cumprido assim um resultado bacana no programa de hoje. Mas eu já preciso para o meu primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e volto ainda em cima dessa questão e volto com você, tá bom? Vamos lá.